Carlos sempre acreditou que tinha a família perfeita. Não era uma vida luxuosa, mas era estável, tranquila, previsível, exatamente como ele gostava. Todos os dias ele acordava cedo, tomava café com Ana e levava Lucas para a escola. Aquele momento simples era o favorito dele. Ver o filho sorrindo, contando histórias, fazendo perguntas, aquilo dava sentido para tudo. Ana sempre foi uma mulher presente, carinhosa, dedicada, pelo menos era o que ele enxergava. Por anos, Carlos acreditou que construiu algo sólido, algo que ninguém poderia destruir, mas as coisas começaram a mudar, devagar, quase imperceptível. Pequenos detalhes, olhares diferentes, respostas atravessadas. Ana começou a ficar mais distante, mais fria, menos paciente, e Lucas começou a fazer perguntas estranhas, perguntas que Carlos nunca imaginou ouvir. Um dia, durante o jantar, o menino perguntou: "Pai, por que eu não pareço com você?" Carlos riu na hora, tentou levar na brincadeira, disse que ele parecia com a mãe, mas aquilo ficou na cabeça, não como dúvida, mas como algo estranho, algo fora do lugar. Dias depois, no trabalho, um colega fez um comentário que parecia inocente, mas não era. "Cara, teu filho não puxou nada de você, né?" Todo mundo riu. Carlos riu junto, mas por dentro, algo começou a incomodar. Aquilo não era só coincidência, não era só impressão, era uma sensação que começava a crescer, e quanto mais ele tentava ignorar, mais forte ficava. Ele começou a reparar em detalhes, o formato do rosto, os olhos, o jeito de andar, e pela primeira vez, ele não se reconhecia no próprio filho. Aquilo doía, mais do que ele conseguia admitir. Ele tentou conversar com Ana, mas ela evitava, mudava de assunto, ficava irritada, e isso só aumentava a desconfiança, até que um dia, durante uma discussão boba, uma frase saiu, uma frase que não deveria existir. "Você tem certeza que esse filho é seu?" O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Ana arregalou os olhos, tentou voltar atrás, disse que falou sem pensar, mas já era tarde. Aquela dúvida agora tinha voz, tinha forma, tinha peso. Carlos não conseguiu dormir naquela noite, virou de um lado para o outro, pensando, lembrando, questionando, e pela primeira vez, ele teve medo da resposta, mas mesmo assim, decidiu descobrir, em silêncio, sem contar para ninguém, sem dar espaço para explicações. Ele fez o teste de DNA, escondido, pegou o material de Lucas, enviou, esperou. Os dias pareceram semanas, a ansiedade consumia ele, cada ligação, cada mensagem, fazia o coração disparar, até que o resultado chegou. Ele estava sozinho em casa, sentou no sofá, abriu o envelope devagar, as mãos tremendo, o olhar fixo no papel. E então, ele leu: compatibilidade, 0%. Naquele instante, o mundo dele acabou, o ar ficou pesado, o corpo travou, a mente não conseguia processar. Lucas não era seu filho, tudo que ele construiu, tudo que ele acreditava, simplesmente deixou de existir, mas o pior ainda estava por vir, porque alguém sempre soube da verdade. Carlos passou horas olhando para aquele papel, tentando encontrar um erro, uma falha, qualquer coisa que dissesse que aquilo não era real. Mas não havia erro, não havia dúvida, a verdade estava ali, fria, direta, impossível de negar. Ele não sabia o que fazer: sair de casa, fingir que nada aconteceu, confrontar, gritar, desaparecer. Nenhuma opção parecia suficiente. Nenhuma resposta parecia certa, mas ele precisava ouvir da boca dela, precisava encarar, precisava entender como aquilo foi possível. Naquela noite, o clima dentro de casa era estranho, pesado, silencioso. Lucas já estava dormindo, e Ana estava na sala, mexendo no celular, como se nada estivesse acontecendo, como se tudo fosse normal. Carlos entrou, parou na frente dela, e sem dizer nada, colocou o exame na mesa. O silêncio foi imediato. Ana olhou, leu, e ficou pálida, o rosto perdeu a cor, as mãos começaram a tremer. Ela tentou falar, tentou negar, tentou inventar qualquer coisa, mas não conseguiu sustentar. A verdade começou a aparecer, primeiro em pedaços, depois inteira. Ela traiu,
anos atrás. Em um momento que disse ter sido fraqueza, um erro, algo que nunca se repetiu. Mas não foi só isso, ela sabia, desde o início, sabia que Lucas poderia não ser filho dele, e mesmo assim, escolheu esconder, escolheu mentir, escolheu olhar todos os dias para Carlos, e fingir que nada estava acontecendo. Aquilo foi pior que a traição, foi uma vida inteira baseada em mentira. Carlos não gritou, não chorou, não reagiu, ele ficou em silêncio, um silêncio vazio, profundo, assustador, porque naquele momento, ele não sabia mais quem era ela, e principalmente, quem era Lucas, o filho que ele amava, que ele criou, que ele protegeu. Agora era um estranho, ou talvez, nunca tenha sido. Ana tentou se aproximar, pediu perdão, disse que tinha medo, que não queria perder ele, que achava que nunca ia descobrir, mas nada daquilo importava mais, nada daquilo apagava o que foi feito, e então, quando parecia que não tinha como piorar, Ana disse algo que congelou o ambiente. Tem mais uma coisa que você precisa saber? O silêncio voltou, pesado, sufocante. Carlos levantou os olhos lentamente, sem saber se queria ouvir, mas ouviu, e naquele momento, percebeu que a dor ainda podia ser maior, porque o verdadeiro pai não era um desconhecido, não era alguém distante, era alguém que sempre esteve ali, perto, próximo, dentro da vida deles. Carlos não queria acreditar, mas precisava confirmar, precisava ouvir o nome, precisava ter certeza, e quando Ana disse, tudo fez sentido, de uma forma cruel, dolorosa, impossível de ignorar. Era o melhor amigo dele, alguém que frequentava a casa, que sentava na mesa, que brincava com Lucas, que esteve presente em todos os momentos importantes, alguém que ele confiava cegamente. A traição não foi só amorosa, foi pessoal, profunda, destrutiva. Carlos sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Não era só raiva, não era só dor, era uma mistura de tudo, algo difícil de controlar. Ele saiu de casa sem dizer nada, dirigiu sem rumo, tentando organizar os pensamentos, tentando entender o que fazer, até que tomou uma decisão. Precisava confrontar, precisava olhar nos olhos, precisava encerrar aquilo. Quando encontrou o amigo, não houve surpresa, não houve negação, só silêncio, um silêncio pesado, cheio de culpa, cheio de verdade, e naquele momento, Carlos percebeu que tudo era real. Que tudo era pior do que ele imaginava. A discussão foi inevitável. Palavras duras, acusações, anos de amizade sendo destruídos em minutos. Mas no meio de tudo isso, havia algo que ainda doía mais. Lucas, o menino que não sabia de nada, o menino que continuava sendo inocente, alheio a tudo. Carlos voltou para casa, entrou no quarto, olhou para ele dormindo. E naquele momento, tudo mudou, porque ali não importava DNA, não importava sangue, não importava traição. O que existia era amor, anos de cuidado, de presença, de verdade. E foi ali que ele tomou a decisão mais difícil da vida dele. Ele não era o pai biológico, mas era o pai de verdade, e algumas verdades não precisam ser ditas, porque nem toda verdade constrói, algumas só destroem, e ele não queria destruir aquilo, não queria tirar de Lucas a única coisa que nunca foi mentira, o amor. Mas mesmo depois de tudo, uma dúvida continuava, silenciosa, persistente. Quantas outras mentiras ainda estavam escondidas, esperando o momento certo para aparecer?